A pandemia do novo coronavírus foi responsável por diversos impactos negativos na economia. As incertezas do cenário da crise afetaram muitos negócios, mas também oportunizaram o crescimento de algumas áreas, como o da de controle de pragas. Uma pesquisa realizada pela Associação dos Controladores de Pragas de Santa Catarina revelou que 75% dos associados da ACEPRAG-SC tiveram um faturamento maior no ano passado do que no ano anterior. Pois é, mas o que ocasionou esse crescimento? Para falar sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui o presidente da CEPRAG, Claudenir Machado, e também presidente da Alphaclean, né? Proprietário Alphaclean. Tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Tony. É um prazer estar aqui e a gente poder bater esse papo aí sobre esse setor aí que tem crescido, né, nesse período de pandemia, algo bem interessante para as pessoas entenderem que era um setor que ele se tornou um setor, sempre foi, mas né, foi considerado um setor essencial, né? Isso e a boa notícia é que o presidente dessa associação é daqui, né? Quer dizer, é o estado todo e que você tem o mandato até quando da associação? Eu estou no segundo mandato. Já no segundo mandato. Isso. Mas o porquê deste crescimento? Quais os trabalhos destas empresas, né? E por que novas empresas acabaram abrindo e oferecendo também os serviços? Bom, vamos lá. Sobre as novas empresas, há muitos negócios que foram afetados pela pandemia. Pequenos negócios, né? Então, empresas, pessoas que tinham restaurante, né? Balançaram, outros fecharam, que já eram empreendedores, né? E olharam para o nosso negócio, começaram a ver um movimento no digital, né? Aparecendo um movimento, publicidade, notícias, sanitização. Esse negócio na cabeça, esse nome, essa palavra nem tinha pesquisa antes da pandemia no Google. Essa palavra sanitização, só para te ter uma ideia. E aí, esse pessoal acabou olhando para o nosso mercado, né? Inclusive, eu, além de ser presidente da Alpha, eu sou mentor de negócios e tem pessoas que me procuram porque estão começando os negócios do zero no setor de controle de pragas, né? Então, esse foi o que chamou a atenção, né? Na prática, o que aconteceu? O nosso setor é um setor que trabalha o quê? Com produtos químicos, né? Controlando pragas. E tem serviços que estão relacionados a micro-organismos, né? Então, sanitização, controle de micro-organismos. Então, a questão de bactérias, vírus, né? E entre outros, que a gente vai fazer esse trabalho para pessoas e clínicas e empresas que queriam ter uma segurança maior, uma atenção maior relacionada à saúde, respiração, né? Limpeza do ar-condicionado, sanitização de ambiente, higienização de estofados, colchões, tudo relacionado à saúde, higiene. Quando a pandemia entrou que começou, né, as questões em 18 de março do ano passado, 2020, o que aconteceu? O nosso setor já tinha, algumas empresas já tinham know-how em sanitização e começaram a executar o trabalho de sanitização. Não foi tão rápido assim. Por quê? Porque ainda não sei se tu lembra a época, né, Tony? Não tinha informação nenhuma, né? Tinha muita informação, mas não tinha nada. Certeza mesmo. A certeza era muito volátil as coisas. E aí, esse serviço funciona ou não para o coronavírus, né? E tal, e vai. E fomos para a linha de frente, para o campo, né? Nos fomos considerados pela Anvisa como um setor essencial, que não podia ser fechado, que podia circular livremente, né? E isso eu louvo pelas associações e pela Federação de Controle de Pragas, né? Que conseguiu essa conquista naquele período tão, né, turbulento da pandemia. E o que aconteceu? Nessa hora, as empresas começaram a movimentar o seu negócio com a sua equipe, focado em sanitização. Alguns restaurantes ainda fechados, condomínios cancelando trabalhos, pessoas cancelando seus serviços, pessoas físicas, por quê? Não iam receber uma prestadora de serviço em casa, né, no lockdown, fechado em casa, com o risco da contaminação, porque não tinha uma certeza daquilo que estava acontecendo. A gente passou a receber uma evolução, um crescimento no mercado de sanitização, que até foi pauta nossa, né, aos meses anteriores. Na sanitização houve um crescimento. Por consequência do crescimento na sanitização, as pessoas passaram a ter mais atenção à saúde, Tony.
e aí contrataram mais a questão do controle de pragas a partir do momento que isso estava liberado, né? O acesso, a circulação começou a ser liberado, e as pessoas começaram a avisar mais isso. Opa, realmente, cara, olha só, deu uma pandemia aí, e eu não estava cuidando aqui em casa, que eu preciso manter aqui o ambiente controlado, né? Não posso ter barata circulando aqui em casa, né? Tem que ter uma atenção especial. A fiscalização foi mais em cima na questão de higiene, na questão de comércio, né? Pô, minha caixa d'água, rapaz, há quanto tempo eu não limpo caixa d'água? E olha só, deu uma pandemia aí, tocar num objeto eu posso me contaminar. Imagine como tá minha caixa d'água, né? Que eu não subo nem para olhar ela, né? Então, assim, as pessoas começaram a se atentar mais a isso, tá? Valorizar o serviço, porque o nosso serviço já foi muito... a gente teve muita... apanhou bastante aí. Por quê? É um setor que começou autônomo. Sim. O cara, quando começou, era o cara de bicicletinha. E mudar a crença das pessoas que esse serviço hoje tem um valor agregado muito, mas muito maior do que a experiência que elas tiveram no passado, é um grande desafio. E nós, como associação, a gente tem feito isso. E aí foi isso que aconteceu. Então, as empresas começaram a ter crescimento. As pessoas... Aí as empresas que não faziam, por exemplo, controle de pragas, que não era tão exigido, né? Empresa, sei lá, uma empresa que trabalha com esquadrias, não faz controle de pragas, mas precisou fazer sanitização. Por fazer sanitização, conheceu o controle de pragas e conheceu que a controladora de pragas não só controla pragas, faz também trabalho de higienização. E uma coisa foi puxando a outra e a gente começou a ter crescimento. Mas não é assim, de uma hora para outra, que você abre uma empresa, né? Principalmente porque trabalha com produtos químicos, né? Há um critério muito... Com certeza muito absoluta, duro, né? É um critério, principalmente assim, porque há risco de intoxicação, né? O risco de intoxicação é muito grande, inclusive não se pode abrir uma empresa de controle de praga, sair fazendo serviço sem um responsável técnico, um RT, que responde, né, junto com o proprietário da empresa, judicialmente, por qualquer situação que aconteça. É bom falar isso aqui. Responsável técnico não é só para assinar e ter um nome. Ele responde. Se houver um processo relacionado à questão de um serviço executado de maneira que venha afetar alguém, intoxicar alguém vier a óbito, os dois são responsabilizados. Então, e tem os processos de registro, né, que visam o quê? A RDC 52, que vai falar sobre a estrutura dessa empresa de controle de pragas e quais os pré-requisitos que ela precisa ter. Ela precisa ter procedimentos operacionais padronizados, ela precisa ter capacitação técnica das equipes. A pessoa não pode sair fazendo, tem que fazer um curso técnico para saber a biologia e comportamento das pragas, para conhecer os inseticidas e como eles agem. Tem muita gente fazendo coisa errada aí no nosso setor, Tony. Tem gente assim ensinando, professor ensinando coisa para os alunos errado no nosso setor. É bom eu falar isso. Mistura isso, com aquilo, com aquele outro. O cara que se diz que trabalha no setor de controle de pragas e trazendo um risco de intoxicação. Então, não é assim que funciona. Né? Existe uma pesquisa. A pessoa precisa saber sobre formulação, precisa saber sobre barreiras físicas, precisa saber o que atrai as pragas, no mínimo, né? A questão dos 4 As, água, abrigo, acesso e alimento. Né? Então, assim, essas coisas precisam ser aprender. Não é só chegar, botar uma bomba nas costas, botar o produto e sair fazendo. Não existe isso. Até porque para ter a qualidade do serviço, ele tem que ter esse conhecimento, né? Daqui a pouco ele vai lá, coloca um produto químico lá, mas botou e não vai surtir efeito. Exatamente. Quer dizer, o nome dele vai ficar prejudicado e os demais também da área, né? Porque ele acaba prejudicando também muito. E a nossa preocupação como associação nessa questão da pandemia, ela foi muito, a gente pensou muito sobre isso e teve assim, ações relacionadas a isso na questão da capacitação. Por quê? Veio muita gente fazendo sanitização dessa forma. Né? Então, sanitização, primeiro, é um serviço que não dá garantia. Tinha uma pilha de gente que comprou bomba, comprou equipamento, comprou produto, saiu fazendo sanitização dando 6 meses de garantia. Olha, que coisa absurda, né? Isso aconteceu, entendeu? Fazendo sanitização com ozônio, dando 6 meses de garantia. Pulverização, dando 6 meses de garantia. Isso não existia. Por quê? Por falta de capacitação, por falta de não conhecer. Porque focar na execução, né? E não focar naquilo. Não, primeiro eu vou aprender, eu vou me preparar, né? Assim como uma faca precisa ser afiada para depois ela ir para o corte, para ela ser precisa, nós precisamos nos desenvolver.
nos não pode capacitar. pensar só no dinheiro, né, no momento. Né? Não, isso olha só, além de ele trazer um prejuízo pro consumidor, ele está cego porque está trazendo prejuízo para ele. Talvez uma empresa que poderia vir para fazer sucesso, ela é fechada nos primeiros meses. Fica só naquele momento que Exatamente. Todos estão agoniados, parou, acabou. Não fica. Peneira passa e foi. Então, essa questão assim, de saber o que está fazendo, né? Saber respeitar os processos, né? Da empresa, registro, responsável técnico, estrutura física, treinamento da sua equipe, capacitação, sabe? Respeitar os processos é um dos segredos do sucesso de uma controladora de pragas. Estamos conversando com o presidente da CEPRAG, que é a Associação dos Controladores de Pragas de Santa Catarina, o Claudenir Machado. Claudenir, antes da pandemia, eram quantas empresas especializadas no estado? E com a pandemia, qual é o número hoje? Nós não temos esse número hoje assertivo, assim. Nós já tivemos assim, um número de 400 empresas no controle de pragas no estado, exatamente. Mas a gente não fez esse levantamento ainda, não tem esse número para te dizer. Mas eu posso te dizer que abriu muitas empresas pelo dia a dia, pelo que a gente tem percebido, né, das pessoas que nos procuram, a gente acredita que abriu muitas empresas. Nós sabemos que uma boa parcela dessas empresas não vão perdurar, né? Nem todos vão continuar. Às vezes pegaram o momento e não vão continuar, ou vai travar em alguma questão de registro, enfim, né? Mas eu acredito que esse setor tende a crescer ainda mais daqui para frente. Esse ano de 2021 a gente tem uma grande expectativa. Claudenir, você fala ali que tem gente dando garantias de sanitização de até 6 meses, né? Isso. Como é a sanitização, como ela é feita e qual então o período que ela funciona realmente? Tony, a gente faz um exemplo bem prático. É igual a gente fazer uma higienização nas nossas mãos com álcool. Fez a higienização, fechou. A partir do momento que eu comecei a circular, toquei em alguma coisa, eu estou no risco de novo. Então, a sanitização, ela funciona da mesma forma. Eu venho aqui no estúdio, faço uma sanitização ou uma oxi, né, com ozônio, né, ela vai inativa o vírus, né, ela vai e vai de encontro às bactérias desse ambiente. Está higienizado? Está higienizado. Bota uma plaquinha ali, ambiente higienizado, sanitizado, desinfecção feita, não importa o nome. O que acontece? Pessoa entrou a primeira pessoa contaminada aqui, com a mão contaminada, tocou, contaminou. Então, não existe uma película protetora para que o vírus venha e aí a pessoa toque e ele morre. Porque se isso existisse, não iria existir pandemia em 2020. O ar-condicionado, ele é um transmissor? Potencial transmissor de muitos... Inclusive a Covid? Ou ainda não se tem dados? Não se tem informações de pesquisa, né? Não se tem, eu não estou sabendo de alguma coisa relacionada a isso. Mas é importante a sua É importante a higienização, porque assim, o filtro do ar, né, ele acaba absorvendo muita bactéria, fungo, ácaro, vírus, enfim, né? Então tem que fazer a higienização periódica do ar-condicionado, 3 meses, 6 meses no mínimo, fazer essa higienização. Principalmente aqui, como na nossa região tem meses, né, frio, meses quentes, então fazer antes do período do verão, quando se usa mais, fazer essa higienização, né? E também é importante fazer a oxissanitização, entende? Porque o ozônio, ele vai entrar dentro do sistema do ar e também vai combater o que tiver de situação que pós-higienização ainda permaneceu ali. Somos sabedores, né, que a pandemia está aí, temos números animadores até com relação a casos, a diminuições, menos pessoas em hospitais, menos óbitos. Infelizmente hoje pela manhã tivemos mais do que aquilo que vinha meses atrás. Estamos num janeiro um pouco mais tranquilo, mas não dá para baixar a guarda. Não. Quer dizer, sanitização precisa continuar, que não é só para a Covid, é bom salientar isso, né? Isso, exatamente. A gente precisa pensar na questão saúde, né? Então, assim, se a gente for pegar assim, Claudenir, o que a gente aprendeu com a pandemia? A gente aprendeu que existe inimigos invisíveis que a gente não percebe, né? E que a gente precisa ter uma cultura de prevenção.
né? Que eu estou falando de bactérias, micro-organismos mesmo, de fato, né? A nossa cultura de higienização, ela melhorou muito e eu acredito que isso vai ficar, tá? A pandemia ainda continua, né? Continua. Claro, às vezes a gente baixa a guarda, a temperatura subiu, diminui um pouco os casos, não está naquele, né? Mas ela continua. Então, fazer a sanitização é uma segurança importantíssima para a questão dos ambientes, principalmente ambientes de alta circulação de pessoas, restaurantes, igrejas, ônibus, esses locais que têm circulação de pessoas, né? Todos os dias. É importante ter um planejamento de sanitização, tá? Claudemir, qual é o período que eu vou fazer a sanitização? Cada caso é um caso, a gente vai precisar avaliar, né? Você tem que avaliar a quantidade de pessoas que circulam no ambiente, tudo isso, para dizer, uma vez por semana tá bacana. Cada 15 dias tá legal. Aqui tem que fazer todo dia. Depende, cada caso, né? Até porque a equipe de higienização do próprio ambiente, que faz a limpeza, também melhorou, né, a questão da sua higienização. Então, vai se avaliar uma coisa ou outra, né? Outra coisa que a gente aprendeu, as pragas estão aí, transmitindo várias doenças e várias bactérias. Então, vamos mudar, vamos transicionar a nossa cultura para a prevenção, né? Pensar de maneira preventiva, não só corretiva. Pensar que, não apareceu a barata aqui, mas será que se eu abrir a caixa de gordura ela não está lá e ela está de noite circulando em cima das minhas coisas aqui, né? Eu não estou com esse problema aqui, mas meu vizinho está com problema, enfim, de rato. Será que ele não está circulando e fazendo essa rota? Então, ter essa questão preventiva, né? Cupim, por exemplo, que destrói as casas, destrói porque as pessoas não previnem, tá? Então, isso é muito importante. E a questão da higienização da caixa d'água, Tony. A sanitização, quando feita, você tem que fechar a casa ou o ambiente, o local de trabalho para que tenha efeito ou passou o trabalho normalmente? Começamos a pandemia com 3 horas de ausência, tá? E terminamos não, a pandemia está aí ainda, mas a gente está o ano virou e nós já temos hoje produto que dá 15 minutos. Então, assim, fez o serviço, 15 minutos depois pode voltar à normalidade. Isso. Porque daí é questão de produto, né? Bom, você acabou citando aí algumas pragas, né? Barata, cupim, enfim, o próprio rato. Nesta época, janeiro, né? Qual é a maior incidência de pragas? O que mais se combate nesse tempo? Tony, quando a temperatura aumenta em determinadas regiões, tem regiões do país que é quente o ano inteiro. Sim. Tá? Então, assim, mas vamos pegar regiões que são sazonais, né? No nosso estado, por exemplo. Acaba acelerando o metabolismo das pragas, dos insetos. Proveniente disso, vai procriar mais, vai multiplicar mais, né? E vai aparecer mais também, porque é nesses períodos que acontecem as revoadas, acontecem essas questões. Então, assim, dizer o que aumenta mais é muito difícil, porque depende local para local, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na área de litoral, você vai ver muita revoada de cupim, né? No oeste catarinense, nem tanto. Ou quase nada, eu não estou lá todo dia para saber, mas eu imagino quase nada, né, na questão de revoadas de cupim de madeira seca, criptotermes breves, né? Então, assim, tu vai para as praias aqui, dá aquele dia quente, final do dia aquela chuvinha fina, vai dar revoada de cupim, você vai ver eles voando nas lâmpadas, né? Centro da cidade, circula à noite, um dia bem quente, tu vai ver o quê? Barata circulando. Então, tu vai dizer, aqui o que aumentou foi barata. Né? Então, assim, todas as pragas elas vão aumentar, né, a questão do aparecimento, né, e elas vão se multiplicar, a procriação vai aumentar nesse período de verão, né, e as revoadas em si, tá? Então, cada caso, cada situação é uma situação. Há períodos, por exemplo, abril é um período que tem que ter uma atenção especial para aranhas por causa do acasalamento, né? Cupins, novembro, dá a primeira revoada, dezembro, janeiro até março continua dando revoada, acasalamento, né? Questão de baratas não tem muito isso, tá? Às vezes tu abre uma tampa de esgoto no inverno, frio de lascar e tem barata lá. Porque lá é quentinho. O bicho resistente. Tá escondida lá e a pessoa diz, ela não apareceu porque não tem. Aí tu vai lá, aplica um produto, desaloja, como diz, dá o estouro da boiada lá, aparece barato para tudo que é canto, né? Então, agora, se a pessoa tem ou o condomínio, ou o comércio, tem a prática de ter um manejo, um controle integrado de pragas, onde se faz o controle
periodicamente, não só nos períodos que tem autoinfestação, ele vai ter, olha, pouquíssimos problemas no verão. Não vou dizer zero, porque praga não existe esse negócio de zero. Mas pouquíssimos problemas no verão. Agora, se não cuida, quando começa a esquentar nessas regiões sazonais, assim, que do nosso estado tem essa questão do calor e frio, aí a gente vai ter um problema mais sério. Muitos tentam resolver de forma caseira, né? Vou comprar um veneninho, vou botar lá no cantinho da parede, a barata vai passar. E muitos acham que um trabalho de uma empresa, como o caso da Alpha tem, é absurdo de caro, eu vou gastar muito. Acho que tem que começar a desmistificar por esse lado, né? O valor e o que resultado vai ter, né? Com certeza, porque assim, dá para resolver situações pontuais? Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Então, assim, acho que cada um na sua área, né? Quando você chama um especialista, que é especialista de fato, que passou por treinamento, que realmente é alguém que tem paixão pelo que faz, ele vai entrar numa residência meio que como um investigador, assim, ele vai entrar pelo resultado, entende? Então, ele, assim, não importa se a empresa cobrou 200, 300, 400, é para resolver, né? Então, assim, se precisar de retrabalho, a empresa que vai ter que assumir, entende? É diferente, a responsabilidade muda. Agora, se eu vou lá, vou comprar um produto no mercado, na agropecuária, eu vou testar. Aí, vou lá aplicar. Tem produtos que se vendem nesses locais que até tem que se usar EPI. Na grande maioria tá escrito lá. Quem é que usa? Ninguém usa. Vai que um pouco intoxica, dá uma reação alérgica. E pior, não resolve o problema, né? Então, assim, por exemplo, formiga. O que as pessoas fazem? Isso aqui é padrão, que é o que cai lá na empresa, esse tipo de coisa. Apareceu uma formiguinha lá em casa, eu olho para um lado, olho para o outro, acho um tubo de aerosol e vou passar o tubo de aerosol. Dá um banho. Vamos resolver o meu problema de formiga aqui. Só que é 20% da quantidade de formiga que está no formigueiro. O que eu fiz? Dispersei a colônia e multipliquei ela em até 5 vezes. Porque ela vai para os cantos. Porque ela repele e aí dispersa e aí multiplica. Tem sub-rainhas já prontas para ser rainhas principais dos seus formigueiros, né? Tem uma situação repelente aí, né? Aquelas 20 morrem. As outras que estão dentro vão sentir, tem algo repelente, tem algo que estamos em risco. Dá uma correria dentro do formigueiro, igual o filme lá das formiguinhas, lá dos milinguidos lá. Então, assim, dá aquela correria dentro do formigueiro, a gente está sendo atacado, se divide. E aí se divide. Aí você fala, isso aqui não era veneno, isso aqui era vitamina. Não, é a técnica errada. E aí chama a controladora, entendeu? Aí a controladora vai fazer o quê? Chega lá, a infestação está super alta. Então, às vezes, num trabalho que eu faria com uma aplicação, né, no monitoramento, com escagem e tal, de repente eu vou precisar fazer 3, vai sair mais caro. E a pessoa perdeu o tempo dela, que tem mais valor do que dinheiro, né? E colocou em risco a família. Como eu posso saber que aquela empresa ela está gabaritada a fazer aquele trabalho? Eu tenho como pesquisar, saber se tal empresa ela é qualificada para fazer esse trabalho? Tem. Hoje a gente pode falar isso de uma maneira bem comum. Acho que as pessoas estão cada vez mais querendo saber disso, né? Porque, primeiro, eu estou botando uma pessoa dentro da minha casa. Claro. E eu preciso ter recomendações. Se a gente está num lugar, por exemplo, eu viajei semana passada, né? Fui aqui no Rio Grande do Sul, Gramado. Então, chegou lá, e aí, a gente vai comer aonde? A gente vai para o Google hoje, e lá tem as avaliações, a gente vê, dependendo lá, tem uns 4, 5 negativos, mas tem bastante positivo. Tu avalia o que o cara falou do negativo, porque nem tudo que o cara fala faz sentido, né? Que gosto é gosto. Né? Exatamente, decide. Às vezes é balela, né? E às vezes até faz sentido o que a pessoa fala, mas para mim não faz, então tá tudo certo. Então, assim, a questão da avaliação, a questão do Reclame Aqui é importante, né? E também, se eu for por uma associação, eu vou ter a segurança de que passou já pelos outros critérios, né, que foram estabelecidos pela associação. Que são critérios que, para você avaliar, né, você vai precisar ouvir essa entrevista, né, para avaliar. Mas, enfim, são critérios que é o quê? Bom, primeiro, essa empresa é uma empresa registrada? É uma empresa idônea? Bom, beleza. Segundo, passou pelo processo de registro, tem alvará sanitário? Qual é o número do alvará sanitário? Está em dia?
É uma empresa que tem boas recomendações? Presta serviço para quem? Entende? Essa empresa aqui, quais as experiências que ela teve? O que os clientes estão falando dela? Né? Ela está na associação. Opa, se ela está na associação, já é uma empresa que é uma empresa idônea. A gente passa... é qualquer uma que entra na associação. Passa por todo um critério. Tá? Tem gente até que fica meio incomodado, bravo. Mas tá louco, é Chile? Não, a gente olha todos os documentos, né? Destinação de resíduo. Eles fazem um serviço sobre os frascos, Tony. O que eles vão fazer com esse frasco? Tem que dar destinação correta, ambientalmente correto. Tem que ter um certificado. Não precisa disso. Precisa, isso é lei. Né? Então a gente vai olhar isso, vai olhar a vará, vai olhar se tem responsável técnico, entendeu? Vai olhar a questão da anotação de função técnica, que ela garante que essa empresa está em dia com o seu técnico e com o conselho, né? A gente vai pedir ali a questão do CRQ ou CRBio, ser biólogo ou químico, enfim, né? Então a gente já faz um critério, a gente já dá um primeiro filtro. E aí, depois do próximo filtro, a pessoa vai ter que fazer, né? Aí é com ela. De poder avaliar se o contrato é a empresa A ou a empresa B. E hoje, assim, com a informação que a gente tem hoje para contratar serviço, só contrata serviço ruim quem quer. Né? Porque se tu ligar para uma empresa e tu tivesse, meu negócio é preço, eu vou no mais barato. Aí, meu amigo, aí beleza. Então, assim, aí tu tá pagando para se incomodar, né? Bom, você falou aí de várias pragas, né? E nós ainda não aprendemos a prevenir, né? Existe época para a prevenção de pragas? Cupim, vou fazer a aplicação nesse tempo. Formiga, baratas, ratos. Ou todo dia é dia de prevenção para certas pragas? Todo dia é dia. Todo dia é dia de prevenção, claro. Tu vai ser alertado que naquele período tu vai ter mais problema com certas pragas e, de repente, no teu cronograma de prevenção, tu vai dar uma atenção mais especial. Se eu sei que vai entrar o inverno, antes do inverno, tem que dizer, como é que está o meu controle de roedores aqui? Por quê? No inverno, eu vou ter mais problemas de roedor. Roedor morre no verão? Claro que não. Mas só que na rua é farto de alimentação, né? Lixo aumenta no verão, né? Não sei se você sabia disso, mas aumenta. E os ratos não precisam se aquecer. Eles estão... Qualquer papelãozinho, embaixo papelãozinho, ele fica ali de boa, entendeu? Chega no inverno, tá frio pra caramba. O que ele vai fazer? Vai querer buscar local aquecido. Aí onde ele invade as casas, onde tu começa a ver ele invadindo casas, comércios, né? Chuvas, acaba trazendo alagamentos, aí eles invadem. Então, se eu sei que vai acontecer isso, eu preciso ter um controle de ratos ativo dentro do meu negócio. Entendeu? Como, Claudine? Não, a gente vai instalar porta-iscas, armadilhamento e vai monitorando, né? Aquilo que eu monitoro, né? Devagarzinho eu vou tomando, vai estar em dia. Quando desce essa infestação alta, o controle já praticamente naquela região ali já está feito, né? Um ou outro vai entrar em contato com a isca e tal e vai vir ao óbito, né? Porque tem a questão também, Tony, do local que eu estou, do terreno em si, tu entende? Se eu controlo o rato num terreno que seja comércio ou residência, eu preciso pensar que eu não estou controlando só no meu terreno. Parece que a praga respeita o muro. Não, cara. Se eu controlar aqui rato no meu terreno, eu não estou controlando só ali. É de certeza que num raio de 10, 15, 20, 30, até 50 metros, eu possa estar controlando ratos. Quem aqui, né, que está nos ouvindo, nunca é assim, não botou veneno, não fez nada, não aplicou raticida, de repente apareceu um rato morto. Deu um infarto no rato, então. Entendeu? Então, assim, isso a gente tem que pensar dessa forma. Carrapato, pulga, tem essa situação também. Muito boa a entrevista. Muito legal te receber aqui, viu, Bacana, Claudine Machado? Muito bom.